Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aí trazendo a segunda parte do vídeo do dízimo, que como falamos no primeiro, o dízimo não é dinheiro, certo? Não era pedra preciosa, não era ouro e não era dinheiro, beleza? Eram sim ofertas, colheitas, tipo, para ajudar as pessoas necessitadas. Esse era o verdadeiro dízimo vindo de Abraão e a da lei de Moisés, entendeu? Então, hoje, trazendo a segunda parte, vamos falar sobre tempos religiosos também, né? Uma, uma parte aí que mostra, geralmente mesmo, que o dízimo não é dinheiro, certo? Se você tiver aí fazendo isso nas igrejas, amando de pastor, de padre, de outras bengalas aí, para quem entende já, né? O seguinte, é tudo mentira. É mentira. Eles fazem isso para te enganar. E enganam facilmente. Enganam facilmente porque vocês não leem essas fábulas aqui. Vocês realmente não leem que isso daqui era da época lá antiga do Oriente Médio, daquele povo que painava lá, entendeu? Que vivia para lá e para cá, tipo nômade. Essa é a verdade. Aí depois, com o tempo, pelo jeito que você vai lendo a história, eles vão desenvolvendo, né? Mais pouco. Mas aí eles criam as próprias leis deles. Tanto que vocês veem isso aí depois em Levítico, mas uma lei totalmente absurda, que era para aquela época. E hoje o que acontece? As pessoas trouxeram esse livro antigo, lá de mais de 1800 anos, até mais, vamos dizer, né? Para nossa idade moderna. Que isso é um absurdo, trazer uma coisa ridícula, que é do tempo antigo, histórias deles mesmos, né? Para o nosso tempo querer controlar as pessoas através dessa escrita antiga, tá totalmente errado, pessoal. Totalmente errado, é porque vocês não leem, é o que eu falo. Leiam mais as Bíblias, mesmo sendo fábulas, conto, é um livro como qualquer outro, só que é um livro violento, né? E também antes eu tinha visto notícias aí, vídeo desses governadores aí, desses ministros malucos que se encontram hoje, querendo aplicar isso em escola. Jamais isso teria que cair na mão de uma criança. Uma criança não pode ler isso aqui, porque é totalmente violento, sabe? Totalmente violento. Jamais poderia cair numa mão de uma criança, mas quando eles falam, né? Eles querem fazer isso daí, eles forçam a barra tudo e conseguem, né? Transformando tudo numa verdadeira maluquice, no mundo de ilusões, né? Trocam a realidade pela fantasia. Então vamos aqui, ó. Somente os sacerdotes de Levi, eles poderiam recolher os dízimos. O que que é? Eles tinham que ser o quê? Descendentes de Levi, certo? Daquela turma, descendentes de Levi. E não hoje como vemos aí, né? Que tem muitas coisas, ofertas, campanhas, doações, tudo isso daí vai ser o quê? Vai ser bem usado para a riqueza daquelas pessoas lá, certo? Pastores, né? Milionários aí, ó, bilionários aí no meio nosso e enganando as pessoas com isso. E as pessoas pelo medo, né? Pelo medo por não lerem, acharem que isso daqui é uma coisa real, eles acabam se perdendo e fazendo praticamente o que esses cães gulosos mandam, né? Certo? Então, tinha que ser descendente de Levi naquele tempo. Era um descendente dele, da tribo, para recolher o dízimo, e não pastor. Isso aí já vai estar em Números. No capítulo 18, eu vou indicar aqui para você ler do 1 ao 32. Por quê? Nessa parte aqui, vai falar sobre o tabernáculo, que eles levavam as ofertas a, certo? E aí é um pouco meio, né, polêmico, porque entra aí a, a prática deles de sacrifícios. E muitos sabem que tem bastante sacrifícios humanos, né? Perante todas as religiões, que isso aí vem bem lá de trás, bem antes do judaísmo, até do cristianismo aí, como é retratado tudo na Bíblia, certo? Então a maioria era sacrifício de animal, mas tinha sacrifício humano também. Na Bíblia você vai encontrar pontos assim, certo? Então eles levavam ao tabernáculo e ofereciam tudo isso entre sacrifícios de humanos e de animais,
certo? E para ser o dizimista, devia lhe guardar a lei de Moisés, toda ela. Aí vai acontecer um pequeno desentendimento que vocês vão notificar isso aqui lá em Gálatas, certo? No livro de Gálatas, eu vou passar aqui, tinha o capítulo para passar, certo? O mais que vai focar aqui é o capítulo 3, do 1 ao 12, certo? O capítulo 3, do 1 ao 12. Mas, de preferência, leia todo o livro. Pegue o livro de Gálatas e acabe lendo, porque aí também vai falar do dízimo. Vai falar uma parte, porque aquele que desrespeita a lei de Deus, vamos dizer assim, é amaldiçoado por ele, entendeu? Tá lascado com ele, tá aqui, não é eu que tô falando, tô tirando daqui e tô passando para vocês, beleza? Tá tudo aqui. Certo? Então, Gálata, se quem quiser ler o livro todo, vai pegar o capítulo 3, né? No caso que eu tinha passado, e vai pegar do 1 ao 12. Se quiser levar do 1 ao 13 também, tudo bem. É bom para vocês entenderem. Pessoal, é lendo isso daqui que vocês vão acabar se libertando dessas mentiras, certo? Mesmo sendo histórias, fábulas ou contos que os escritores hebreus contavam naquele tempo desse povo, né? Dessa tribo. Eu não vou falar civilização, porque a civilização já é um pouco mais moderna, né? Aquele aglomerado de pessoas, né? Que já eram mais, assim, racionais um pouco, pensavam mais, tipo os egípcios, sumérios, dentre outros aí. E esse povo é atrasado, completamente atrasado. Vocês podem perceber que lendo lá sobre a tenda, a hora que eles saíam, as necessidades, que está em Oséias, se eu não me engano. Então vocês vão ver que é um povo totalmente atrasado e queria acompanhar o quê? A ideologia de pensamento dos outros, mas só que eles não faziam isso. Eles eram um povo bem agressivo, bem bárbaro, que isso a toda a trajetória que você vai lendo esse livro, você vai seguindo o que eles vão deixando para trás, um rastro de sangue, beleza? E aí, que não eu falei, leiam Gálatas, certo? Que vai falar sobre a interessante inutilidade e o perigo do judaísmo. Vai ter deixando bem claro para vocês aí. Dízimo era apenas um dos elementos da lei de Moisés. Aí eu repassei no primeiro, vamos avaliar no segundo também para ficar mais bem explicado. Hebreus, no capítulo 7, você vai pegar do 1 ao 28. O sacerdócio levítico terminou. O sacrifício de Cristo é eterno. Leia todo para entender. Você vai pegar lá e vai ver que pelo sacrifício de Deus ter enviado o seu filho à terra, né? O sacrifício dele quis abolir isso daí. E aí acabou dando um desentendimento, né? Que não foi meio pelo que a lei dos judeus era, certo? No caso, os hebreus, no caso. Os judeus vieram bem depois, né? Então Cristo aboliu a lei de Moisés na cruz, junto com o sacerdócio, padres, né? O clero inteiro aí todo, eu vou falar também essa quadrilha, para não falar outro nome, certo? Aí você vai pegar em Hebreus 9, 16 ou 17, mas leia, pessoal, certo? Passando aqui, o ponto que destaca que é onde que você começa a distribuir o seu raciocínio, entendeu? A pensar mais nisso, mas leia todo o conteúdo que seria bom para vocês, beleza? Então tá aí. A eficácia do sacrifício de Jesus para acabar com o sacrifício de animais, bode, bezerro, etc. Vindo esse sacrifício dele, como é dito aqui, como eles tinham aquela mania de fazer sacrifício, né? Dentro que você seguir na história, os deuses, desde as mitologias, as culturas que tinham antes, né? Entre o mitraísmo, que já que leva um pouco a parte do vampirismo, né? Que é o corpo, o sangue e o corpo, né? Que aí entra pro canibalismo e o sangue e o vampirismo, a carne no canibalismo, certo? Que nós vemos muitas coisas aqui na Bíblia que foi também plagiado uma parte aí. Você vai ver que o Cordeiro, Deus enviado o seu filho veio para abolir tudo isso daí. Então já no Novo Testamento já não teria mais esse sacrifício como é falado, certo? Que tinha no Velho. Então ele veio tipo para eliminar essa lei e
essa besteira que eles faziam, né? Que eles achavam que era sagrado para eles. Como vocês viam, eu já falei, muitos deuses, quando o povo lá achava que eles estavam zangados, o que eles faziam? Não chovia, não tinha colheita, porque sem a chuva não tem colheita, né? Vamos unir isso daí. O animal não tem comida, que é a grama, que tudo vem da chuva, vem do solo, umedecendo, né? Dando aquela fertilidade para o solo. Então não tinha isso. Eles achavam que os deuses deviam estar zangados de qualquer forma. Dentre todos os deuses, principalmente nórdicos, você vê bastante disso daí, na mitologia nórdica, bastante sacrifício também. E eles imaginavam que estava acontecendo alguma coisa porque os deuses estavam zangados, né? E aí eles iam lá e ofereciam aqueles sacrifícios para ele. Pegavam ovelhas, bodes, né? Cortavam no pescoço, espalhavam o sangue sobre o altar, como é falado. Na Bíblia você vai encontrar isso. E aí o que acontecia? Eles achavam na cabeça deles que o próprio sacrifício que eles fizeram por Deus acabou sendo correspondido. Quando chovia, aquela abundância de água, faziam com que eles plantassem, sabe, e tivesse aquela vida da natureza, eles achavam que eram os deuses que estavam fazendo isso. Mas realmente não é. Isso a gente sabe desde dos princípios das coisas, que a natureza ela é envolvida em tudo, né? Sem ela, nós não vivemos. Ela praticamente nos dá tudo. Então eles associavam assim a natureza, a vida natural das coisas ao decorrer, como que os deuses estivessem zangados. E aí que eles faziam isso, pegavam até aqueles animais lá, né? Ofereciam sangue e gordura para os deuses, e aquilo acho que acabava se secando, e eles acreditavam naquela crença que eles tinham, que eram os deuses que estavam agindo sobre eles. E com isso, o sacrifício de Cristo, vamos dizer que foi enviado, era para o quê? Acabar com isso daí. Vou deixar bem claro aqui para vocês verem, entendeu? Que Cristo aboliu a eficácia do sacrifício de Jesus para acabar com o sacrifício de animais, bodes, bezerros, etc. Era para eliminar o sacrifício, não era para ter mais. Vocês viram isso daí no Novo Testamento, já no Velho Testamento, já no Novo quase não teria isso daí, certo? Então ele veio para abolir, deu para entender? E é por isso que acabou saindo uns entendimentos aí, né? Que lendo lá vocês vão entender, que era a lei judaica, né? Ou a lei dos hebreus, lá que é a lei de Moisés. Beleza. O pastor da Bíblia, ele nunca recolheu dízimo. Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos 15, leia todo. A coleta era alimento para os famintos, certo? Você vai ler o capítulo 15 todo, né? E nunca foi para construir templos, basílicas e catedrais, muito menos para pilantras que iam continuar a enganar as pessoas com essas mentiras, que naquele tempo já existia as pessoas espertas lá que logravam as pessoas, certo? Já existia. E isso está bem claro aqui porque está na Bíblia, está bem marcado aqui. Vocês vão ver isso em Atos dos Apóstolos, leia aqui todo o capítulo 15, beleza? Para vocês entenderem que é quando Paulo e Barnabé vai naquela cidade, e naquela cidade lá que é a carta de Paulo, né? Eles não querem, tipo, aplicar uma lei lá, e isso aí não vai dar certo, eles vão acabar entrando meio em desentendimento lá. Você vai ler lá e vai acabar entendendo tudo. É por isso que eu estou passando os capítulos, versículos aqui para falar sobre o dízimo. Beleza? E não era praticamente para eles fazerem isso, mas já tinha. Como a gente fala, e hoje o que nós vimos mais é pilantra, né? Que nem vamos tornar a repetir, pessoal, porque isso é verdade e vocês não vão conseguir acordar, então nós vamos tentar ajudar vocês, certo? Porque como muitas pessoas foram enganadas pela religião, acreditaram nisso, com aquela fé que muitos têm, e é uma coisa que cega. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Bem própria mesmo, que eu fui tempo religioso. E você só começa a se libertar dessas enganações sozinho. Sozinho. A hora que você resolve
querer saber de tudo, sabe? Questionar. E isso vai acabar te libertando. Você vai procurar saber do universo, né? Você vai começar a estudar física, química, biologia, uma porrada de coisas aí que vão dar você muitas pistas, né? Que acabaram ficando para trás, que muitos não falam. Mas você lê tudo, aí você lê as mitologias, né? Culturas, livros antigos que já tinham. Então você começa a perceber que isso daí não é o totalmente verdadeiro. E você vê que é um livro de conto, de fábulas, hipérboles, né? Com muitas contradições, discrepâncias, etc. E por aí vai. Então você tem que começar a ler. A pessoa não lê, certo? E ela acaba ficando presa. Ela tem a fé dela. E o que que acontece? Como a gente fala, a fé, ela num ponto, ela é irracional, porque você só vai pela fé por você não ter evidência. A fé faz você acreditar naquilo que você nunca viu, certo? E nós já agimos diferente, nós agimos pela razão, né? E pela lógica, que é uma coisa que você vai ver se é verdadeiro e tem lógica para isso. E tudo isso daí, você vai ver que tem uma razão por que fizeram, certo? E é por isso que num ponto a fé acaba assim cegando as pessoas. E não vou falar assim, vamos tirar do que você acredita. Tudo bem, cada um tem a vontade, né? O desejo e a vontade, é livre para acreditar no que quiser. Mas, pessoal, infelizmente a igreja, ela está predominando muito. E isso aí nós vamos lembrar lá nos anos antigos de certas coisas que aconteceram, certo? Vamos só dar uns exemplos aqui. Torturas pesadíssimas, mortes, sabe? Tudo por causa da religião, pessoas inocentes morreram e tudo culpado foi a Igreja Católica. Tanto que vocês veem isso na Inquisição, certo? A igreja teve muita culpa nisso, e tem gente que eu vejo aqui, né, em YouTube, já tive até colegas, né, pessoas que defenderam esse ato, e na peste negra também. Hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia que infelizmente está se espalhando, tirando a vida de pessoas, certo? Mas eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada e procurassem sobre a peste negra. Ela foi 3 anos de contaminação, de pandemia também. E a Igreja Católica entrou nesse meio acusando pessoas que eram blasfemadores, que era o poder de Deus que estava pesando sobre eles. Eles colocavam pessoas para morrerem, certo? Julgavam pessoas que não tinham nada a ver, famílias acabavam morrendo, e com isso eles iam lá, faziam uns atos piores ainda, pessoas morrendo de dor, morrendo que nem sabiam de onde que era essa doença, eles iam lá e tomavam o que as pessoas tinham. Não é mentira não. Isso não é mentira. A Igreja Católica, vindo daqueles padres más, aqueles papas, aquelas organizações criminosas, né, religiosas que existiam. Porque para mim, tirar a vida de pessoa por causa de um Deus bíblico, né, é lamentável. Não tem nem o que explicar. É tirar a vida de pessoas de forma bruta, absurda, sabe? Não entra na cabeça, pessoal. Não entra. E eles faziam isso. E está registrado, é só procurarem. E hoje eu vejo muitos imbecis aí falando que tudo isso daí é o poder da mão de Deus, que pesa sobre isso e aquilo, né? Vi pessoas fazendo vídeo atacando países ateístas que fecharam igrejas, fecharam tudo, transformaram em biblioteca, boates, a casa de Deus. Espera um pouquinho aí. Veja como é a condição de um país ateísta. Veja que lá a religião ela não é tão influenciada, e veja a condição deles. Presídios que se fecham. Ah, é mentira? Então procura entender um pouco mais, procura pesquisar e veja lá. Aí vão falar que isso é castigo de Deus?
Aí vemos nesses tempos aí pessoas sem noção, né? Então, pessoal, trouxe o vídeo hoje aí, a segunda parte, e até o próximo vídeo. Beleza?